Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me acompanha neste instante. Gostaria de agradecer pela presença e estar aqui assistindo mais um vídeo meu. E vamos lá, né? Como você deve ter visto aí no título do vídeo, debater sobre política, né? O que eu gostaria de trazer para esse vídeo? Trazer algumas reflexões, análises sobre o cenário de política, não o cenário de política em si, mas por que que debater sobre política é sempre um fardo, é sempre um negócio chato, por que que a gente não gosta? Eu falo algumas coisas óbvias que quase todo brasileiro já sabe, mas outras eu gostaria de apontar, né? Porque assim, às vezes ajuda a abrir o olho da pessoa, não sei. Eu não sei. Pode ser que ajude, pode ser que não ajude. Então vamos lá, né? Primeiramente, por que que debater política é um saco? Porque a gente percebe, né? Entra governo, sai governo e as coisas ou mudam muito pouco, ou geralmente muda para pior, entende? O Brasil sempre foi um país emergente, né? Assim como os nossos irmãos aí, a Argentina, né? São dois países que tá assim, ó, na questão de política, sabe? E socioeconômica, tipo, entra governo, sai governo, às vezes melhora, às vezes piora, e assim, hoje tem muito pouca mudança, sabe? Então assim, né? Porque assim, e eu também acho que não preciso explicar, né, a questão da corrupção, né? Os nossos líderes nos representam e além de entrar lá e não nos representar da forma que é para representar, né, não fazer leis pra gente, eles geralmente fazem leis só para aumentar o salário deles ou coisa do tipo, né, ou para tipo se proteger. Eles geralmente roubam também, né? Então assim, tem a questão, né, os nossos líderes a gente não se sente representado, né? Na maioria dos casos eles não nos representam. Tem a questão da corrupção. Então, assim, já são dois fatores aí que são muito ruins do porquê que debater política é chato, né? Só uma coisa, a diferença entre debater e discutir, né? Debater é tipo uma conversa normal, das pessoas tentando achar um consenso e vendo os pontos e perspectivas uma da outra. E discussão seria no sentido mais de briga, né? Arrumar confusão e tudo mais. Uma pessoa tentar impor uma coisa sobre outra, né? Acho que seria nesse sentido. Então, assim, primeira coisa, né, bem óbvia, né, a corrupção, o fato dos nossos líderes não serem muito efetivos faz a gente pensar que político é inútil e de certa forma não está errado pensar dessa forma, porque político geralmente acaba sendo inútil, só que aqui tem um detalhe, esse outro detalhe importante que eu gostaria de trazer aqui para abrir os olhos de quem vê esse vídeo, seja você quem for. Você tem que saber votar, sabe? Você tem que saber para quem você está votando. Por exemplo, você não pode, né, votar num presidente de esquerda e depois votar num deputado de direita, porque não bate, sabe? Não bate. Eu tô falando isso porque assim, infelizmente eu não cometi esse erro na minha vida, mas eu já falei com várias pessoas, né, que eu percebi que cometeram esse erro. Assim, você tem que saber o propósito de cada político, entende? Por mais que a gente, de novo, por mais que político, né, seja inútil e tudo mais, né, tem esse jargão e eu não culpo as pessoas que falam isso. Eu falo isso de vez em quando, inclusive. Mas a gente tem que entender a função de um senador, a função do governador, né? Por exemplo, o governador ele cuida do estado, eu sei disso. O senador ele é responsável por aprovar as leis, né? Aí tipo, o vereador acho que faz as leis e assim, e o senador só aprova a lei que tipo os deputados federais votam, entende? Então tem uma dinâmica assim que tem que entender. Eu não pesquisei muito, né? Porque eu geralmente só acabo pesquisando na época de eleição e depois eu esqueço. Mas enfim, nós temos que pesquisar e saber a função do político, entende? Do político que a gente está colocando. E também a gente tem que monitorar o político que a gente está colocando também lá, sabe? Eu sei que é chato, porque assim, a gente acorda, tem que ir pro trabalho, sabe? Depois tem que chegar em casa e assim, mano, ir pro trabalho é trânsito, voltar pro trabalho é trânsito. É, o transporte público tá cada vez mais caro, a gasolina tá aumentando, cara. Complicado isso. Tem tipo assim, às vezes só quer chegar em casa, desligar o cérebro e descansar. Então eu entendo se você não quiser pesquisar sobre política ou ficar vendo o teu, né, monitorando o candidato que você colocou no, votou, né, que você ajudou a colocar lá. Mesmo assim, mas assim, eu não tô falando aqui, tipo assim, você tem que ser isso, porque assim, eu não posso cobrar nada de ninguém, porque eu não faço isso.
Eu só tô dizendo assim, porque assim, às vezes alguns conselhos que eu dou aqui, né, no canal, eu pretendo assim dar pra você, mas dá pra mim também, sabe? Porque nem todo conselho que eu dou eu consigo botar em prática, sabe? Então é tipo assim, é tipo um mendigo falando pro outro mendigo onde tem comida. Tipo, os dois estão na mesma situação, mas um tá tentando ajudar o outro, sabe? É isso. Então assim, saiba a função do político, vigie ele, né? Porque assim, quando é época de eleição, aí que o pessoal faz as coisas, né? Aí que o sistema funciona, né? Mas enfim, essa é a segunda coisa que eu gostaria de falar. A terceira é por que que aí sim, né, entrar mais no tema do título do vídeo. Por que que debater política é ruim? Porque assim, né, vamos lá. Geralmente as pessoas gostam de ocultar a opinião política delas. Eu não vou fazer isso. Eu sou de direita, tá? Mas eu também vou avisando, eu não sou bolsominion, tá? Porque assim, o pessoal, assim, o problema, esse é o problema de discutir política, né? O pessoal da esquerda acha que o pessoal da direita é um bando de idiota. E o pessoal da direita acha que o pessoal de esquerda é um bando de idiota. As coisas não são assim, cara. As coisas não são assim. Sim, temos pessoas idiotas na esquerda, assim como temos pessoas idiotas na direita. E também temos pessoas idiotas no centro, entende? Mas assim, a esquerda e a direita não é feita inteiramente de gente idiota. As pessoas idiotas são as pessoas que ficam compartilhando fake news. As pessoas idiotas são aquelas que ficam criticando o governo por qualquer coisa e não fica agradecendo. Sabe? Quer um exemplo? Quando eu estava na faculdade, teve um amigo meu que o Bolsonaro, na época era o Bolsonaro presidente, né? Então assim, o que aconteceu? Abaixaram a conta de luz. Aí o cara, ao invés de falar assim, nossa, que bom que a conta de luz abaixou, o cara ficou assim, não, a conta de luz não pode abaixar porque o Bolsonaro abaixou só pra pegar voto. Assim, meu, tu gosta de pagar imposto? Tu gosta de pagar conta? Eu não, cara. Eu agradeci que a conta pagou, né? E outra coisa, muito importante. Não é porque o cara é de esquerda que ele apoia, né, o Lula ou apoia, por exemplo, o PT, e não é porque o cara é de direita que o cara apoia totalmente o Bolsonaro, né? Então assim, como eu falei, eu sou de direita, mas eu não sou bolsominion, entende? Eu imagino que nem todo mundo que é de esquerda é lulista, vota no Lula, né? Então assim, eu tô falando isso porque assim, o que mais me irrita em questão de política é ver gente brigando por causa de político, sabe? Tipo, o cara geralmente acaba tendo um político de estimação e fica defendendo o lado dele, né? Mesmo que tá errado. E assim, não é assim que as coisas funcionam, cara. Assim, eu sei e entendo, né? Por exemplo, assim, o cara de direita não vai votar no Lula e o cara de esquerda não vai votar, por exemplo, no Bolsonaro ou outro candidato que seja de direita, tanto faz, né? Porque um tem que tirar o outro. Só que a questão é, nas últimas eleições ficou o quê? Lula e Bolsonaro, os dois piores, na minha humildíssima opinião. Eu não sou sociólogo, não sou nem política direita ou pesquisa, mas assim, os dois piores pro Brasil ficou pro segundo turno, cara. Ai, ai, é complicado. É complicado para dizer o mínimo, sabe? Então então o que acontece, né? As pessoas hoje em dia não debatem mais política. Por exemplo, as pessoas só querem falar com alguém que tem um posicionamento político igual ou parecido ao dela, para a pessoa chegar lá e falar assim: nossa, olha, o nosso presidente tá bom, né? Aí a pessoa, realmente tá bom. Por exemplo, o pessoal de esquerda só fica falando com as pessoas de esquerda nesse grupo aqui. E a pessoa de direita a mesma coisa, só fica o pessoal aqui nesse grupo falando com o pessoal de direita. Então assim, fica os dois assim, um separado do outro e tipo nunca mistura, nunca tem um debate realmente, sabe? Como eu falei, debater política é chato porque entra governo, sai governo, a mesma coisa, e se não for a mesma coisa, geralmente é pior, né? Então assim, então é isso que eu tô falando. A gente tem que saber votar, a gente tem que monitorar os nossos candidatos, a gente tem que, né, não discutir por política, pelo amor de Deus, não é pra discutir por política, não tenha um político de estimação, cara. Por exemplo, não vote no cara só porque o cara tá votando, entende? Tipo, é meio difícil isso no Brasil porque a gente tem que ir com a massa, infelizmente, às vezes. E às vezes a escolha da massa são duas escolhas burras, que foi o que eu falei. Nas últimas eleições foram os dois piores para ser presidente do Brasil, né?
Porque assim, é complicado porque a gente tá falando de dois bandos, dois grupos de adultos que já tem opinião formada e não vai voltar atrás e não quer discutir, debater e geralmente só gera discussão desnecessária, sabe? É um tópico, né? Que eu acho que eu gostaria de falar aqui, entende? Eu tô tentando ser o mais imparcial possível, né? Pra eu não, né? Porque assim, eu tô tentando ser imparcial, né? Porque assim, eu não. Como foi, eu sou de direita, mas assim, eu não tô aqui pra criticar a esquerda, tá? Inclusive, tem problemas na esquerda e na direita. Não existe nenhuma. Não existe opinião, né, que seja objetivamente correta, né? Então assim, eu tô dizendo isso para quem veja esse vídeo para que não fique debatendo sobre política desnecessariamente, não fique defendendo, não tenha político de estimação, entende? Assim, eu sou de direita, porque assim, o pessoal o posicionamento dos partidos de esquerda, não todos, mas alguns tendem a pender mais pro socialismo, é uma visão que eu não gosto, entendeu? Eu li o Capital lá de Karl Marx, não gostei do que aconteceu, e principalmente na prática que foi a União Soviética, né? Eu estudei essa parte, não sou historiador, mas não me impede de pesquisar a história e estudar. Eu não gostei do que eu vi, então assim, é por isso que eu sou de direita, né? Mas assim, você que é de esquerda que tá vendo o vídeo, cara, é, assim, não descarte o que eu tô falando aqui sobre a questão de debater política, sabe? Não tô falando pra você mudar de opinião nem nada. Tipo, eu só tô falando assim, esse é o meu posicionamento. E assim, não vamos brigar por nada, entende? Não tô aqui pra atacar a esquerda e a direita. Tô aqui, eu só expliquei meu posicionamento político aqui, mas tanto faz. Literalmente, tanto faz. A essência dessa mensagem aqui, assim, não vamos é, discutir, não vamos debater. Não quero ver ninguém aí nos comentários discutindo sobre política, pelo amor de Jesus Cristo, cara. Assim, na política não existe um lado que está objetivamente correto, sabe? Pode ter um lado que esteja objetivamente errado, mas não tem um lado que esteja objetivamente correto, sabe? Então é por isso que a gente está no sistema de democracia, deixa o povo decidir, entende? Infelizmente, às vezes o povo decide mal, né? Infelizmente, às vezes o povo decide mal, que foi. Eu não preciso explicar. Assim, não tô falando do Brasil, tá? Tô dizendo assim, aí fora, no passado, lá em 1940, né? Se você entende o que eu tô falando. Mas enfim, é isso que eu tô dizendo, entende? Então não vamos debater por política, tá? Não estamos aqui pra, tipo, não tô aqui pra gerar discussão, não tô aqui pra atacar nenhum dos dois lados. Inclusive, né, tem problema na esquerda e tem problema na direita, né? Só gostaria de, né, clarificar, por exemplo, a minha opinião política, entende? Como eu falei, não sou bolsominion, e você que é bolsominion não seja, e você que é lulista, que apoia o Lula, não seja, cara. Porque o governo hoje em dia não tá muito bom, não. Minha opinião particular não está muito bom. Se está bom pra você, que bom. Tipo assim, sem sarcasmo, sem discussão, sem nada. Que bom que você tá gostando da gestão atual. Eu particularmente não estou gostando. E assim, eu tô percebendo, né, que não é pra gente ficar discutindo. Eu sei que eu já repeti isso umas 5 vezes, mas, mano, é chato. É chato, entende? Acho que era isso que eu tinha pra falar. Muito obrigado por assistir até aqui. Deus abençoe.